Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem do dia de hoje chama-se A Visão Distorcida. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 a 23, que diz assim: A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Aqui nós vemos a expressão olhos. E essa palavra se refere ao entendimento, à maneira de enxergar a vida. Se a sua maneira de enxergar a vida for distorcida, então você vai ter problemas. A palavra bom significa simplicidade, clareza, limpidez. Ter olhos bons ou puros significa ver a vida, as pessoas e as situações de forma clara, sem distorções. Ao contrário, ter olhos maus significa visão dupla ou visão distorcida. Em Efésios 1:18, vemos a necessidade de termos o nosso entendimento, os olhos iluminados, para que possamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Se você errar o alvo, vai viver uma vida limitada por essa visão e com certeza terá sérios problemas de relacionamento. Muitos de nós têm problemas hoje em dia porque os olhos são maus. Não no sentido da maldade, mas no sentido de duplicidade. Muitas pessoas não conseguem se relacionar com Deus de maneira livre e afetuosa, exatamente porque a visão é distorcida. No livro de Abacuque, capítulo número 1, versículo 13, encontramos uma afirmação a respeito dos olhos, que diz assim: Senhor, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Quando Deus olha para uma situação, para uma pessoa, ele vê com clareza e sem distorção. Quando ele olha para nós, ele nos vê de maneira correta, amorosa e bondosa. Ele consegue ver o potencial que existe dentro de cada um de nós. Ele é realmente o único que pode julgar com imparcialidade todas as situações. Ele é o único que consegue ver as verdadeiras intenções do coração, porque os seus olhos são puros. Ele nunca desiste de nós. Conhece-nos profundamente, sem distorções. Na prática, uma visão distorcida prejudica os relacionamentos em todos os níveis. Uma pessoa com dupla visão vai enxergar o outro não como ele é, mas vê-lo de forma deformada. Muitos maridos e mulheres não conseguem enxergar verdadeiramente o outro cônjuge exatamente como ele é. Muitos pais olham para os seus filhos e se sentem profundamente incomodados. A visão distorcida afeta também a nossa maneira de encarar a vida. Muitas pessoas enxergam a vida como algo pesado e tremendamente injusto. Há sempre alguém ou alguma circunstância agindo contra elas. Elas se veem como vítimas de tudo e de todos. Essa distorção paralisa qualquer iniciativa para mudar as circunstâncias. A pessoa sempre enxerga do mesmo jeito e a sua atitude é sempre a mesma. A vítima, ela fica presa num círculo vicioso. Ela se enxerga como alguém que está sendo explorada, injustiçada, massacrada e como não faz nada para reagir. Realmente, nada muda na sua vida, porque ela está presa numa única visão. Muitas pessoas hoje em dia morrem debaixo do estresse e de uma série de doenças, porque perderam a ótica correta da vida. Demonstrar fraqueza, falar das necessidades emocionais
e pedir ajuda está fora de cogitação. Não consegue enxergar outro caminho para o suprimento das suas necessidades. As pessoas com visões nitidamente negativas também criam situações negativas para que essas situações correspondam ao modo como elas enxergam a vida. A verdade é que as coisas vão acontecer no modo como elas enxergam tudo ao seu redor. E também de acordo com a crença de cada um. Por isso que nós precisamos buscar a cada dia a visão de Deus. E toda a visão distorcida das pessoas, dos fatos e das circunstâncias venham desaparecer da nossa vida. Porque uma visão distorcida a respeito de si mesmo, ou em outras palavras, uma baixa autoestima, é uma das piores epidemias deste século. Mas uma visão correta de si mesmo, ou uma autoestima saudável, não significa ostentação, orgulho ou ainda um pensar de si além do que se é realmente. A Bíblia nos ensina que cada pessoa é única e especial. Ela nos mostra claramente que Deus acompanhou a formação de cada ser humano. Muitas pessoas têm informações intelectuais a respeito de Deus. Elas sabem que Ele é forte, poderoso e bom. Mas no íntimo dos seus corações existe um sentimento contrário. A Bíblia declara: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. Mateus 22:37. O que significa amar a Deus? Amar a Deus significa um relacionamento íntimo e afetuoso. Muitos conceitos distorcidos de Deus, na verdade, têm sido um impedimento para que a pessoa tenha uma vida cristã abundante. Muitos cristãos não têm tido o privilégio de ver realmente como Deus é. Jesus nos ensina com a possibilidade de resgatar a criança dentro de nós, quando diz em Mateus 18, versículo 3, e disse: em verdade vos digo que se não converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Além de converter, de nascer de novo, precisamos nos tornar como crianças para vivermos plenamente o reino de Deus. Na prática, isso significa não viver um cristianismo apenas mental, dissociado daquilo que somos realmente no mais profundo do nosso ser. Uma criança consegue ter um relacionamento aberto e afetuoso com seu pai e com a sua mãe. Ela confia tanto no pai como na mãe e se enxerga nos seus braços e recebe suprimento emocional. E é assim que também aprendemos a viver com Deus. Somente esse tipo de relacionamento com o Pai pode produzir dentro de nós transformações profundas e verdadeiras. Ser criança significa ser livre para confiar, para se entregar a Deus, para amar e ser amado. É ter a capacidade de desfrutar da vida e daquilo que Deus criou para o deleite do homem. É ser capaz de sonhar, de ser livre, de se arriscar. É saber chorar quando algo está doendo. É saber pedir ajuda quando se está sofrendo. Podemos ver que tudo isso não tem nada a ver com uma vida fechada, através de muralhas e defesas. Quando os muros que construímos para nos defender começam a ser demolidos, podemos então começar a experimentar de fato um pouquinho da vida abundante que Jesus nos prometeu. A Bíblia é um constante desafio ao crescimento. Só vamos conseguir viver o presente se abrirmos mão do passado. Quando não abrimos mão dele, ficamos presos e um passado não resolvido vai se repetir. Precisamos desistir. Não podemos voltar e mudar a nossa história. A nossa vida
é como um celeiro, onde guardamos informações, sentimentos e impressões colhidas ao longo da nossa infância. Essa colheita se torna velha com o tempo. Ela serve para um período da nossa vida, mas não para a vida toda. Deus sempre tem coisas novas. Porém, se o celeiro estiver cheio da colheita antiga, não haverá lugar para a nova. A nossa visão da realidade precisa ser sempre renovada. Infelizmente, poucas pessoas estão realmente dispostas a abrir os seus celeiros e remover o que é velho. Jesus usa uma metáfora muito interessante quando diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. É importante entendermos que para a semente germinar, é preciso que a casca se rompa. E nesse contexto, morrer significa romper a grossa casca que envolve a semente. A casca fala das proteções que envolvem aquilo que somos realmente. Romper a casca significa nos abrirmos para uma nova maneira de ver a vida. Em Lucas 24, encontramos 2 discípulos que não conseguiram ver que Jesus caminhava com eles. Eles estavam deprimidos e frustrados e não podiam entender o que estava acontecendo. O versículo 16 diz: mas os olhos dele estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Mas Jesus não abriu os olhos deles imediatamente. Ele os ouviu, andou com eles, deixou que falassem dos seus sentimentos. Mas eles estavam tão imersos em suas dores, em suas frustrações, que não percebiam com clareza a situação. E é assim que acontece com as pessoas que estão cheias de mágoas, de dores e de frustrações. Elas vivem voltadas para si mesmas e gastam toda a sua energia tentando manter os seus sentimentos sob controle. Mas as pessoas precisam abrir os seus corações, falar das suas dores, elaborar as suas perdas. Desta maneira, poderão ver melhor. Poderão até ver que Jesus sempre esteve com elas. E mesmo nos momentos mais difíceis, ele estava perto, pronto para intervir, mas elas não conseguiam vê-lo. Depois de ouvi-los, Jesus começou a confrontá-los e a ensiná-los. Com certeza, eles o ouviram atentamente. Essa intervenção de Jesus mudou o rumo da vida daqueles homens. Eles estavam indo em direção totalmente oposta àquela em que deveriam ir. E de acordo com os ensinos de Jesus, eles deveriam esperá-lo em Jerusalém. Mas por causa das suas crises anteriores, eles estavam indo para Emaús. E é assim com muitos cristãos. Por causa dos seus problemas não resolvidos, eles acabam caminhando em direção contrária aos planos de Deus para suas vidas. Chegou então o momento em que Jesus partiu o pão. Naquele instante, os olhos deles se abriram e eles o reconheceram. Jesus já havia ouvido, confrontado e ensinado. E agora era a hora da decisão. E é interessante notar o momento em que Jesus desapareceu. Ele os deixou sozinhos na hora de decidir o que fariam de suas vidas. Fazer a sua vontade ou a vontade de Deus. Jesus não decidiu por eles e não lhes disse para voltarem. Ele os ouviu, amou, compreendeu e depois desapareceu. Os olhos deles estavam abertos. Eles podiam ver com clareza e dessa maneira podiam voltar a confiar naquele homem com quem haviam convivido por tanto tempo. E eu pergunto a você, quantas pessoas hoje não têm conseguido cumprir o plano de Deus para as suas vidas? Porque os seus olhos estão encobertos. Essas pessoas não conseguem ver com clareza,
não conseguem confiar em Deus e nem enxergar além das circunstâncias. Mas Deus precisa encontrar pessoas que possam ouvir, ensinar e confrontar como Jesus fez. E depois, quando os olhos das pessoas se abrirem, saírem de cena e deixarem-nas decidirem qual o caminho que irão seguir. Queremos ver Jesus intervindo em nossas vidas. Ele pode fazer isso de diversas maneiras, através da sua palavra, através das revelações do Espírito Santo, mediante os livros e de pessoas treinadas e capacitadas. O importante é buscar a cura dos nossos olhos. E nessa caminhada, vamos perder as nossas proteções, os nossos medos, vamos abrir mão das nossas dores e vamos ganhar uma nova visão. Vamos ganhar uma nova maneira de enxergar a vida, Deus e a nós mesmos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas vezes, Pai, não conseguimos enxergar verdadeiramente quem o Senhor é, nem olhar para a circunstância que nos envolve. Aqueles homens que estavam se dirigindo a Emaús, eles estavam inicialmente com os olhos fechados, mas depois de eles ouvirem a Jesus, aprenderem, serem confrontados, e no momento em que Jesus partiu o pão, eles o reconheceram. Na verdade, os seus olhos foram abertos. E eu quero dizer a você que nesta tarde os seus olhos também venham ser abertos como o meu, porque muitas vezes achamos que temos os olhos com a visão plena, mas algumas ocasiões os nossos olhos estão com a visão distorcida. Então, meu Deus e meu Pai, eu lhe peço que o Senhor venha abrir os olhos de cada um de nós para que tenhamos a visão correta de tudo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu convido você a nos seguir no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. E também convidá-lo para todo sábado nos ouvir na rádio Logos, FM 105,9, São José dos Campos. Amanhã, sábado, estaremos no seguinte horário, das 15 às 18 horas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.